Oi, amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Trindade, como todo mundo já conhece, só que me chamam como Mel Goulart. Eu estou participando aqui para falar para vocês sobre o autismo. Para quem não sabe, meu filho é autista e hoje é o dia da conscientização do autismo, assim como essa semana. A Gi me convidou para mim poder estar falando meu depoimento, ou pelo menos um pouco dele, né? Não dá para poder falar tudo aqui. Então, o nome do meu filho é Miguel. Eu tô com uma cola aqui que eu não lembro de tudo, né? Ele nasceu às 7h09 do dia 3/11 de 2013, com 2,350 kg e 45 centímetros. No último ultrassom feito, deu que ele estava com a estrutura fetal de 34 semanas. E essa estrutura fetal indica, então, que ele nasceu antes dos 9 meses, tá? Então, minha gestação foi de risco, tive várias complicações com pressão alta, então, e falam pra mim, ele não parece autista, isso daí é falta do que fazer, é falta de educação, é falta de apanhar. E na verdade eu acho que as pessoas deveriam saber um pouco mais do autismo. O autista, ele tem sua característica. Com 3 anos, eu fui desconfiando que ele era autista. Ainda perguntei para a pediatra dele na época, ela falou que não, o que ela achava era só que o Miguel era hiperativo, porque isso é uma característica que todo mundo vê ele logo de cara. Mas daí eu pedi para ela pelo menos passasse ele no psicólogo, porque ele já estava tendo crises com 3 anos. Isso já é quando eu coloquei ele na creche. E na creche já falavam que ele poderia ter alguma coisa, mas não pediam para levar em médico e nada, e no psicólogo. A psicóloga falou que não podia dar um diagnóstico dele, mas que o hiperativo sim seria característico, e que eu voltasse quando ele tivesse 6 anos para mim poder estar fechando o diagnóstico. E dali até o diagnóstico surgiram outras questões. Ele seleciona amigos, ele não começava a olhar nos olhos das pessoas, na escola ele deu muito trabalho, eu troquei de estado, troquei ele de escola, que daí ele, para ver se a dificuldade dele era na escola ou se a dificuldade dele era algum amigo, alguma coisa. E não, a dificuldade dele continua a mesma coisa. Disso, eu precisei vir para outro estado, e nesse outro estado eu coloquei ele na escola, e foi aonde que eles diagnosticaram ele. Ele foi passado com uma psicóloga do estado, né, da própria escola, e eles solicitaram mesmo que eu fizesse o acompanhamento deles, porque eles queriam uma resposta. E claro que eles já sabiam que ele era, porque a psicóloga do estado já tinha falado, e eu também já tinha falado para eles qual era a minha suspeita, devido a tudo o que ele é. Então, na escola ele passou a gostar de uma cor só, ele passou a não ficar quieto na cadeira, ele só queria ficar pro lado de fora. Uma vez o banheiro da escola estava estragado, ele não quis mais ir no banheiro, então ele segurava até sair da escola. E as atividades. Por esse do hiperativo, ele se sentia excluído, que ele tinha que ficar fora do convívio. Em uma das crises ele já chegou a agredir a professora, já chegou a agredir um colega, porque ele tem autismo, hiperativismo, síndrome opressor. Ensinar as coisas para ele, ele consegue se adaptar. Perante aos diagnósticos que temos, né, as classificações, ele entra no autismo leve devido às coisas que ele sabe fazer. A psicóloga já tinha falado que ela suspeitava disso, né, que seria autismo. Depois eu levei no neurologista. O neurologista não pediu nenhum exame, não pediu relatório da escola e já tinha passado medicação. Eu não aceitei,
voltei, né, que eu fazia o mesmo tratamento com a psicóloga, e daí encaminhou para outro neurologista, aliás. Aí ele passou no neurologista, ele passou a medicação, só que eu acho assim, com 6 meses ele tomou aquela injeção da gripe e ele teve reação alérgica, mas não por causa dele ser autista, e sim por causa dele ser alérgico. Então, ele teve muita complicação. Então, para ele tomar uma medicação, ele tem que ser avaliado. Não é assim, vou passar e pronto e acabou. Não tem isso. Então, com essa medicação, ele teria que ser avaliado. E eram 4 componentes que não vou saber falar para vocês. O passou em 2 neurologistas até chegar ao diagnóstico de autismo, hiperativismo e opressor. Ele tem os dois, que o opressor é que ele não aceita comandos quando a gente fala. Durante a sessão da psicóloga, ele chegou a abrir todas as gavetas, jogar tudo fora, derrubar as cadeiras da psicóloga. Ele já foi expulso de dentro da sessão de uma das psicólogas. Então, assim, as crises dele, ele não se controla. São coisas dele, né? Eu pergunto, às vezes, porque eu queria entender, mas ele fala assim, mãe, não tá dentro de mim. Quando eu ver, eu já fiz. Igual quando uma lição de português, ou quando ele tem que pintar uma árvore. A árvore, o caule dela é verde e as folhas, a parte da base dela é marrom e as folhas são verdes. E você tem que pintar daquela cor, porque é a cor certa. E se ele não quiser pintar, ele já vai começar ali a ter uma crise, que é a dificuldade que eu tô tendo agora, devido, né, à pandemia e eu ter que dar aula em casa. Só que agora eu consegui cadastrar ele na sala de recursos, então eu vou ter um apoio a mais da professora. A professora dele também, normal, ela já me ajuda bastante, sempre quando eu tenho algum problema ela consegue me auxiliar, né? Mas eu ainda, né, tô meio por fora, porque por mais que você saiba ou deduz que seu filho seja autista, quando você pega o papel na mão, assim, e vê que realmente seu filho é autista, é um mundo diferente. Eu digo que eu não fiquei assim, ai, que surpresa, mas é um sentimento de acolher. Não é porque meu filho gosta da cor dourada que seu filho tem que gostar da cor dourada para ele ser um autista. O meu filho é autista leve e tem N características para ele ser leve que o seu também tem que ter. Então você tem que prestar atenção no seu filho. O que ele precisa? O que leva ele para se sentir bem, para ele não ter crise, tá? Só que eu tenho que lembrar para você, esqueça o que as pessoas falam. Você mora com seu filho, você sabe quem é seu filho, não as pessoas de fora. Já vi diversos depoimentos das pessoas falar assim, ai, me criticam e tal. Esquece, viva o seu filho. Obrigada a todos.